Olha, tem uma coisa acontecendo agora, meio que nos bastidores do mundo da tecnologia. Uma verdadeira revolução silenciosa. E ela está mudando completamente o jogo de como as empresas cuidam da TI. E bem no meio disso tudo, pode estar a maior oportunidade de negócio para quem é profissional da área hoje em dia. Vamos mergulhar nisso. Se a resposta for sim, então essa conversa é essencial. A gente sabe que essa virada de chave de ser técnico para virar dono da própria empresa dá um frio na barriga, né? É muito risco, muita incerteza. Mas e se existisse um caminho? Um caminho mais claro, mais seguro e que surfa na maior onda do mercado de TI mundial hoje? Bom, primeiro de tudo, vamos colocar as coisas em perspectiva, entender o tamanho do que a gente está falando. O modelo de provedor de serviços gerenciados, o famoso MSP, isso não é só uma modinha, não. É um verdadeiro tsunami de oportunidades varrendo o planeta. E o que é um MSP, afinal? De um jeito bem simples, é uma empresa que cuida de toda a parte de tecnologia de outras empresas. Mas não é só apagar incêndio, é cuidar de forma proativa o tempo todo. E a escala disso é simplesmente impressionante. Se prepara, a projeção é que o mercado global de serviços gerenciados chegue a 511 bilhões de dólares até 2029. Sim, bilhões, com B. É um número tão grande que é até difícil de imaginar. E o que ele grita pra gente é que existe uma demanda, uma fome insaciável por esse tipo de serviço no mundo todo. Tá, mas por que todo esse alvoroço? Por que as empresas estão correndo para esse modelo? A resposta é simples. Os resultados são muito claros e dá para medir num bolso. Pensa só, redução de custo com TI que pode chegar a 45%, aumento de produtividade que vai de 15% a 65%. E o sistema parado, dando prejuízo, isso pode diminuir em até 98%. Para qualquer empresário, de qualquer tamanho, são números que simplesmente não dá para ignorar. E olha, não pense que isso é coisa só dos Estados Unidos ou da Europa, viu? Muito pelo contrário. Mercados gigantescos como a Índia e a China estão crescendo num ritmo explosivo. A gente está falando de taxas anuais de mais de 14%, 16%. E o motor de tudo isso é a migração para a nuvem, a automação de processos e, claro, a necessidade desesperada por gente que entende do assunto. O ponto-chave aqui é o seguinte: essa é uma mudança global, é estrutural. O jeito de fazer TI no mundo mudou. Ok. O cenário global é gigante. Mas vamos trazer essa conversa para casa. Vamos falar do que interessa para a gente: o Brasil. Porque no meio desse tsunami todo, o Brasil não é só mais um país na onda. Não. O Brasil é o protagonista. É o líder absoluto da América Latina. Dá uma olhada nesse número. O Brasil, sozinho, abocanha 40% de todo o mercado de MSPs da América Latina. 40%! Isso não é só liderança, isso é domínio total. A gente é, sem dúvida, o epicentro de tudo o que acontece em tecnologia e serviços de TI na nossa região. E o que está acontecendo aqui no Brasil, agora mesmo, é o que a gente chama de tempestade perfeita. Sabe, é quando vários fatores se juntam ao mesmo tempo, criando uma situação, uma oportunidade nunca antes vista. Pensa comigo. De um lado tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, botando pressão nas empresas para se adequarem. Do outro, o número de ataques de hackers só aumenta. É assustador. Ao mesmo tempo, todo mundo está correndo para se digitalizar. Varejo, saúde, o setor financeiro. E para completar o cenário, o ponto crucial: falta gente qualificada no mercado. Simplesmente não tem profissional de TI para todo mundo. As empresas estão desesperadas por ajuda e não acham. É aí, nesse vácuo, que o MSP entra como a solução perfeita. E claro que essa demanda toda se reflete nos números do mercado. A projeção é de um salto de 7,3 bilhões de dólares em 2024 para quase 10 bilhões até 2029. Isso em 5 aninhos. É um crescimento de 35%. É uma oportunidade gigantesca para quem se posicionar agora. Beleza, então a oportunidade está aí, é clara como a luz do dia. Mas aí vem a grande questão para o profissional de TI que quer empreender. Como é que se pega essa onda? Qual caminho seguir? Começar sozinho, do zero, ralando para construir tudo, ou ir acompanhado, pegando carona numa estrutura que já está pronta? Vamos ser realistas. Montar um MSP por conta própria, do zero,
É um desafio financeiro gigantesco. A gente está falando de um investimento inicial que passa fácil dos 100 mil reais. Isso só para começar, tá? Só para cobrir licença de software, equipamento, um marketing básico, certificações. É uma barreira de entrada bem alta, né? Agora, quando a gente coloca os dois caminhos lado a lado, a diferença é brutal. O investimento numa franquia como a Help Digital, por exemplo, é uma fração desse valor. O retorno do dinheiro investido, o famoso payback, é até 4 vezes mais rápido. E o risco? O risco é muito menor. No fim das contas, a grande sacada é essa: não precisar começar do zero, tateando no escuro, sozinho. Então, vamos entender melhor como essa alternativa funciona na prática. A ideia de uma franquia como a Help Digital vai muito além de só comprar um nome. A proposta é oferecer um atalho, um caminho inteligente e muito mais rápido para quem quer empreender. Pensa bem, em vez de passar anos e gastar uma fortuna para construir tudo, a pessoa já recebe o pacote completo, prontinho, uma infraestrutura de monitoramento que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, as melhores ferramentas do mercado já contratadas e licenciadas, um manual completo de como vender o serviço, de como abordar o cliente e, claro, uma marca que já é conhecida no Brasil inteiro. É literalmente como começar uma corrida já do lado da linha de chegada. E nada fala mais alto do que a experiência de quem está vivendo isso na pele, né? Olha o que Leônidas, que é um franqueado, disse. Ele resume perfeitamente o poder de ter uma marca forte por trás. A credibilidade, como ele mesmo falou, muda o jogo completamente. A apresentação é outra. E tem mais um ponto que talvez seja o mais importante de todos. A jornada de empreender pode ser muito solitária. E a gente sabe que saúde mental é um assunto sério na nossa área de TI. Quando se faz parte de uma rede, a pessoa não está mais sozinha. Ela tem uma comunidade, gente que passa pelos mesmos perrengues, que entende as dificuldades e que comemora junto as vitórias. Isso, sinceramente, não tem preço. Bom, com tudo isso na mesa, a gente chega no momento da decisão. Com todos esses fatos, todos esses números, o caminho para o sucesso começa a ficar bem mais nítido. A escolha passa a ser baseada em informação, não em achismo. Vamos voltar para aquele ponto que tira o sono de qualquer novo empreendedor. Em quanto tempo o dinheiro volta? No caminho solo, pode levar de 1 a 3 anos. Com o modelo de franquia, a gente está falando de 4 a 8 meses. A conta é simples. E o resultado é poderoso. E a conclusão de tudo isso é uma só. O mercado brasileiro está fervendo. A demanda por MSPs é muito, mas muito maior do que a oferta de empresas qualificadas para atender. Existe um oceano azul, um espaço enorme para ser ocupado. E quem chegar primeiro, quem agir agora, vai beber água limpa e colher os melhores frutos. Então, a gente fica com a seguinte reflexão. A maior expansão do mercado de TI no Brasil já começou. Está acontecendo agora. É uma oportunidade única que talvez não se repita, criada por essa tempestade perfeita que a gente viu. E a pergunta que fica no ar é: a pessoa vai ser protagonista e participar dessa história ou vai ficar só assistindo da arquibancada? A escolha, no fim do dia, é de cada um.